Vamos lá, vamos lá. Ó, esse é o quarto vídeo que eu tento reduzir o tempo. Preciso tentar fazer esse vídeo aí em uns 10 minutos. Eu vou fazer o orçamento aqui sobre painel com lona e impressão digital, fechou? Eu já deixei aberto aqui a parte da estrutura para explicar para vocês. Então essa parte da estrutura ela é a segunda fase do orçamento, mas ela já está aberta aqui. Vou abrir aqui o sistema. Eu já deixei aqui algumas coisas editadas para o vídeo ficar mais rápido. Cliente, coloquei Gearts. Descrição do produto a gente vai estar colocando, a instalação, prazo de entrega, beleza? Coloquei aqui forma de pagamento, cartão de crédito, cartão em 3 vezes. Não coloquei nada sobre faturamento ainda não definido. Aqui esses 3 campos tem 3 observações, isso é muito bacana usar. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para o cliente. Esse campo aqui é o que o cliente vai ver, o que o cliente vai estar enxergando. Ele não vai ver as outras informações, somente o que está direcionado a ele. Então, prezado cliente, esta proposta é para instalação em horário comercial de segunda a sexta-feira. A instalação será em parede reta. Por que essas informações podem acontecer com vocês aí, essas observações? Na hora que vocês estão atendendo o cliente, vocês procuram informar eles, essa estrutura é para instalar no dia de semana, é para instalar numa parede reta. Vai que na hora de instalar, chega lá o cliente quer mudar. E você não documentou isso, e aí começa aquele joga para lá e joga para cá. Como a gente quer preservar o cliente, a gente acaba aceitando o prejuízo. Observação produção. Vamos supor que você tem que mandar uma estrutura para montagem de serralheria, e essa estrutura tem alguma observação que não tem nas composições e variações que eu criei. Então você vai escrever aí, por exemplo, cavalete. Nós vamos utilizar o cavalete, por exemplo. Vamos utilizar esse mesmo quadro para fazer cavalete, beleza? Então, serralheiro, adicionar pé 10 centímetros, beleza? Então é basicamente isso. Observação financeira. Poxa, nós fizemos em 3 vezes, porém quem faz os cadastros é o Gilberto, eu já solicitei, o Gilberto não fez ainda. Então você teve que vender para o cliente para não perder a venda, ligou no financeiro, pediu autorização, posso parcelar em 4 vezes? O financeiro falou sim, pode, você foi lá e parcelou. Você vai documentar isso aqui. Beleza? Financeiro, realizamos a venda em 4 vezes no cartão conforme autorizado. Fechou? Agora vamos para o orçamento. Orçamento, então, o primeiro produto que vai nesse orçamento é a lona. Beleza? Então, eu já nomeei aqui de 01 a 02. E que tiver 11 para baixo, eu ainda estou trazendo para a nossa realidade. Tá? Tem bastante trabalho, mas os mais vendidos aqui, os mais procurados eu já resolvi. Lona impressa, com observação na lona que eu recebi hoje. Lona impressa, lona front eu já expliquei, quando vai a iluminação pela frente, lona back é quando a iluminação é embutida, luminoso, beleza? Então vamos utilizar aqui nesse caso a lona front 440 e nós vamos fazer o que? Vamos usar a lona, esse brilho significa que é lona brilho, Mimac é a máquina, verniz é a laca que nós vamos aplicar e eu vou esticar essa lona, beleza? Então são 4 variações que eu estou vendendo aqui, lona, impressão, verniz e o serviço de esticar, beleza? Vou fazer o quadro aqui de 5 por 1, 5.000 por 1.000, beleza? Quantidade 1 quadro, incluir e abrir, beleza? Eu vou abrir a composição, vou tentar falar bem rapidinho porque tem muito o que falar da lona, mas da estrutura. Lona, tá cobrando tudo certinho, lona back, lona branco, brilho 440, a impressão Mimac, eu cobrei para arrebitar essa lona, a medida da lona, aqui dá para você visualizar o aproveitamento que vai ter na bobina, beleza? Aqui vocês vão ver broca, poxa, broca, tem que ver broca com lona, lembra que tem o acabamento aqui, esticar lona? Então eu preciso furar o quadro, esse quadro pode ser confeccionado na Gearts, como o cliente pode trazer, por isso que ele entra junto com a lona, no esticar, tá? No acabamento esticar lona. Rebite, tá aqui cobrando, eu preciso de 124 a rebite, eu preciso de 124 a arruela, eu preciso de lâmina, não cobrávamos lâmina ontem, a lâmina ela precisa ser cortada a lona, então mesmo que 33 centavos aqui, a gente está cobrando alguma coisa. Pano de limpeza eu também não cobrava, mas a gente limpa, a gente usa pano para fazer esse serviço. Verniz, tá cobrado aqui o verniz certinho já, para poder aplicar. Fita transparente, se eu for fazer um pacote, eu quero envelopar esse quadro de bolha, de plástico bolha, vai demorar para entregar, então já está aí, beleza? Já está previsto aí, coisas que nós não cobrávamos, beleza? Tem essa parte aqui, imagem, então vai ter criação? Sim, beleza? Vai ter observação para o design? Pode colocar as observações da arte aqui, fechou?
Essa lona vai ter emenda, é acima de 3 metros, pô, a nossa malha vai ter 3,20 metros, a lona tem 4 metros. Como nós vamos fazer essa emenda? Vertical ou horizontal? Nós vamos escolher aqui. Processos. Essa parte de criação, eu estou trabalhando uma maneira de fazer. O que eu digo para vocês? Agora, a criação não está setorizada, ela tem um único setor chamado PCP que gerencia todos os setores agora. Então, estou analisando como que eu vou fazer com essa parte. Porque a parte de criação ela já está inclusa em partes da composição, beleza? Como que é gerada essa composição? Rateio de todo o custo da empresa chega num valor metro quadrado, beleza? Depois eu entro nesses detalhes. Então, essa parte aqui a gente tem algo a falar aí. Finalizei, já são 5 minutos de vídeo. Próxima etapa, estrutura, beleza? Então a estrutura eu coloquei aqui, complemento, é um complemento, nós vendemos a lona, precisa de um complemento, a gente precisa, não é um produto, a gente não vende quadro aqui, a gente vende lona, então eu preciso esticar essa lona num quadro, então eu estou cortando o que? O quadro é um complemento para fazer o produto, beleza? Então tubo galvanizado simples, é o 0,6, coloquei aqui. O tubo 20-20, variação 15-15. Eu estou pensando em tirar essa variação, mas já está feita a composição, vou manter. O que é isso? As travessas desse quadro. Essas travessas em vermelho, nós não precisamos usar o tubo 20-20. Para que existe essa travessa? Ela existe porque senão na hora de esticar a lona, o quadro não tem estrutura, então ele acontece isso aqui, ó, ele pode amassar, entortar, entende? Então é por isso que tem as travessas para a gente conseguir esticar essa lona. Então, as travessas aqui são estas 4 barras aqui, beleza? Aqui continua do quadro, beleza? Eu vou manter, vou pedir para vocês sempre deixar 20-20, porque o tempo, o cara vai lá no estoque, pegar uma barra 15-15 para cortar, pega outra 20-20, não, deixa tudo na 20-20, ele programa tudo, ele corta de uma única vez. Essa estrutura também vai ter 5.000 por 1.000, né, que é o 5 por 1, a quantidade dela é 1, beleza? E já está aí lançado. Então não precisou lançar a quantidade de barra, tempo de serralheira, nada disso, beleza? Parte 2 aqui, parte de explicação para você desse quadro. Por que dá o orçamento e o que está composto nesse quadro? Qual a composição? Vamos lá. Composição. Tá falando aqui que eu tenho 20 pontos de solda. Vocês vão se perguntar o que é ponto de solda? Nós nunca falamos isso. Realmente nunca falamos, mas como está trocando de sistema, a gente tem que começar a falar a língua do sistema. Ponto de solda, quando o serralheiro ele vai montar esse quadro, ele corta a primeira barra de cima, depois ele corta a barra de baixo, depois ele corta as travessas e assim vai. Né? Depois de tudo cortado, que ele vai iniciar esse processo de montagem. Então isso vai estar tudo solto, ele tem que colocar um quadro no outro e ele tem que vir aqui e soldar, correto? Beleza? Então, ponto de solda que eu quero dizer ali é esses caras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, beleza? Então, expliquei o que é ponto de solda para vocês. Barra de ferro, eu vou utilizar o tubo 20-20, parede 1,5, 6 metros, né? E tá falando aqui que eu preciso para fazer, não é barra de ferro, que é o chato. Chato, nós não temos utilizado ultimamente, mas são essas barrinhas que vai aqui em cima para poder parafusar na parede, beleza? Ó, então vai o furinho aqui onde eu furo esse chato e passo o parafuso e travo. Então ferro chato eu também cobrei. Não é todas que coloca, mas está quantificado. É algo tão pouco que não tem problema, tá aí. Eu não preciso ficar escolhendo o orçamento que eu coloco ou orçamento que eu não coloco. Deixei padrão. Parafuso 6 tavados, precisa de 4 parafusos para instalar. Se vai parafuso, vai bucha. Precisa de 4 buchas de plástico, 10 para instalar. Tubo galvanizado. Você vai ver 2 vezes eles aqui, ó. Tubo galvanizado, tubo galvanizado. O que é isso? Vou explicar para vocês. Essa área verde aqui, essa área verde significa o quadro que vai ser todo feito primeiro, depois vem as travessas. Então vai 5 metros em cima, 5 metros embaixo, 10. Mais 1 metro de um lado, outro do outro, 2. Gerando um total de 12 metros. E aqui deu 12,48. 12 metros lineares e 48 centímetros. Esse 48 é uma espécie de uma perda que foi prevista. Beleza? Eu preciso de tinta para pintar isso. Não tenho utilizado isso, mas vamos começar. E vocês nunca lançaram no orçamento. Porém, não vai precisar lançar mais porque já está lançado aqui no produto, beleza? O que é isso? Quando eu soldo esses pontos, eu preciso pintar essa solda, tá? Eu preciso pintar para ela não enferrujar. Então já está cobrado aqui.
O de baixo é a repetição. O de baixo ele está falando sobre as travessas, beleza? Que é essas travessas aqui. 1, 2, 3, 4, voltando para o sistema. 4 por 16. Então, 4 metros. 1, 2, 3, 4 e 16 é a marcha. E vai ver aqui mais uma vez cobrando tinta, cobrando pano, cobrando desengraxante, fita transparente se eu for fazer o pacote e bolha se eu for fazer o pacote, beleza? Então tá completo, vocês não precisam mais ficar ali lançando igual o sistema atual, o qual a gente tem que vir ali item a item, fazer aqueles lançamentos todo, aquela trava toda. Então vocês não precisam mais, só colocar o comprimento e a altura lá e marcha, beleza? E segue em frente. Expliquei sobre estrutura, estou falando rápido porque eu preciso de um vídeo curto. Aqui foi cobrado 1.730 para montar essa estrutura. Eu não incluí nesse serviço ainda a instalação, beleza? Então vou vir aqui no Hora Homem e vou falar aqui para o sistema quantas pessoas vai instalar esse quadro. Aqui é só serviço de instalação, não tem deslocamento, beleza? Então eu preciso mandar 2 ajudantes, tem que selecionar aqui, senão ele não quantifica aqui, beleza? E eu vou ter que mandar um serralheiro para fazer as travas lá no local para mim. E um serralheiro, desculpa. E aí eu vou precisar de um dia para fazer essa instalação. Já cobrou aqui, eu salvo. O deslocamento nós vamos usar aquele aplicativo lá que é os custos diversos, beleza? Nós vamos falar dele depois, como nós vamos estar utilizando. Mas é nós que vai prever o valor aqui. Em Caieiras é um custo, em Franca é outro custo, São Paulo é outro custo. Então nós vamos usar o aplicativo, vamos fazer ali alguns itens pré-cadastrados, alimentação, etc, etc. E no momento da venda nós só vamos lançando ali. Depois nós vamos fazer um vídeo só para isso. Fechou? Então coloquei para instalar, não cobrei o deslocamento. Fechou? Aí tá feito o orçamento. Porém, o cliente não... Nós vamos mandar 2 itens para o cliente, item 1, item 2, 1 e 2? Não precisa. A gente clica aqui nessa caixinha aqui, ó, 1 e 2, e a gente vai unir esse produto. Pronto. Agora, vamos reeditar esse cara aqui, vamos tirar esses caras aqui. Tirei lona front 440 com impressão, requadro metálico em tubo galvanizado. Tá tudo aí que o cliente precisa saber. 5 metros por 1.000 metros por 1 e a quantidade é 1, não tem profundidade e salvei. Quando o cliente for visualizar, ele não vai visualizar o que nós estamos vendo. Ele vai visualizar apenas desta forma. Fechou, pessoal? Isso aí é o orçamento sobre painel e lona. Não considere o preço não está batendo. Eu ainda tenho algumas coisas para ajustar. E é isso aí. Valeu, obrigado e vamos embora estudar.